Fala aí galera, eu soltei e as ações no formato obviamente geram reações. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês mais uma vez sobre questões do formato atual do competitivo que vai se arrastar por um certo tempo, tá? Nós já tivemos a última banlist que rolou, como eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, e aí a próxima só deve vir lá de novo para meados de abril, por exemplo, assim como saiu nesse ano, que se eu não me engano foi bem no finalzinho de abril que saiu, né? Então a próxima coleção, por exemplo, Supreme Darkness, ela não promete ter nada que mude tantas estruturas do jogo. Então esse é o formato que a gente vai carregar por um certo tempo aí com os nossos manos, simplesmente os Razel, né? Que como eu já comentei com vocês aí em um vídeo explicando um pouquinho sobre Razel, que como ele joga, né, e é um deck que, daqueles que a endboard que ele faz, você sempre pensa, eu vou quebrar essa merda aí, como que esse deck é meta, mas as questões por volta dele, de porque ele é o principal deck do formato são outras, mas eu acho que a principal questão, e até reviravolta, se você para pra olhar antes do lançamento dos Razel, é na verdade o uso dos Fiendsmith, cara. Essa parte realmente, ela mudou bastante as coisas, como você pode me acompanhar falando sobre nesse vídeo aqui em cima. E os Fiendsmith melhoram bastante as coisas pro deck de Razel, né? Como vocês já estão ligados, além do teto da endboard do Razel ser uma coisa que você olha e pensa, cara, estranho, eu vou quebrar essa merda aqui quase sempre, mas o Razel ainda é um deck forte o suficiente para conseguir lidar com isso, tanto que no OCG é assim que ele joga, mas aqui no TCG faltam coisas, cara, faltam coisas, o TCG é uma outra parada. Percebeu-se que dentro de uma Mirror, por exemplo, o deck acaba tendo pouco gás. Uma questão em volta desse deck é que o Razel Cross é muito mais importante do que se parecem, não só pela negação, mas pela reciclagem de cartas também, porque você usa poucos Exceeds, né, no final das contas, e eventualmente essa conta acaba, cara. E aí você precisa, além de diversificar as coisas que você faz, até para você poder desviar de coisas bem populares, como o de Barrier da vida principalmente, ou até de algumas cartas que te pegam em específico, como o Ultimate Slayer, que era uma das coisas que a gente vinha pensando em usar no começo do formato. Então o Fiendsmith te ajuda a fugir de tudo isso, eles te ajudam a colocar uma coisa a mais na endboard, ele é uma engrenagem para o qual o Razel não é tão boa de se jogar contra, e ao mesmo tempo ele te ajuda a driblar de coisas muito focadas no Razel. Então ajuda a quebrar da camada de jogada, da versatilidade, dá um monte de coisa que quando você começa a parar para ver como funciona isso aqui no TCG e o quão bem ele complementa, você até fica sem entender por que no OCG isso não é usado. Ah, tem um Maxi e tal, tem esse fato a mais, mas é até engraçado, sabe? E aí o Fiendsmith se tornou a versão standard do Razel no formato, e é claro que isso gera uma reação total. Então hoje eu quero debater um pouquinho com vocês sobre as novas questões impostas a partir do estabelecimento do Razel Fiendsmith como principal deck do formato. Vamos tentar entender porque o assunto é esse. Partiu, meus amigos, então vamos lá. É claro que a gente vai entrar aqui na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck para poder acompanhar algumas coisinhas. Deixa eu arrastar um pouco meu monitor pro lado aqui, porque tá atrapalhando uma das luzes. Mas é o seguinte, cara, eu fui tentar dar uma olhada aqui por cima em algumas decklists desses torneios aqui que rolaram, né? Se você olha os torneios lá do começo, a gente pode ver até no ICS de Anaheim, como eu já comentei com vocês por aqui, em que nós tivemos dentro dos tops, onde no top 4 foi todo o Razel, por exemplo, com a exceção do Thrift, eu acho, né, eu não parei pra ver todos, mas na verdade não foi com exceção do Thrift não, né, teve alguns outros Razel que usaram Fiendsmith aqui também, mas dentro do top 4 nós tivemos bastante Razel puro, né, mais Razel puro do top 4 do que Razel com Fiendsmith, que é teoricamente o que é um deck de Razel mais standard, né, seria algo com essa cara aqui. Enfim, o Thrift ganhando esse torneio, ele colocou muito no mapa essa vertente com Fiendsmith, que combate muito bem aquela versão standard do deck de Razel. É bem melhor jogar com isso aqui contra um deck de Razel com puro do que jogar dessa forma aqui. Esse deck combate muito bem, principalmente no formato em que esse deck é o principal e você tem uma questão de guerra de hand traps muito forte. O Fiendsmith te ajuda a diversificar um monte de coisa, mas eu já comentei muito sobre isso aqui, vamos deixar por enquanto, né? Enfim, uma coisa que é bem importante nesse formato é que as tuas jogadas, elas, além das hand traps baixarem o teto, e o que o deck faz já não tem um teto tão alto, mas uma coisa que é muito importante é você ficar arrancando as cartas do oponente, né? E aí, tanto que a gente tem quase que como regra, apesar do
Triff não tá usando aqui o Agnus Dei como sendo uma carta bizarramente importante, coisa que a gente não via. Não imaginava que seria assim que lançou a Misa e que lançou o Agnus Dei, né? A gente até pensava, mano, essas cartas aqui talvez nem use, talvez nem valha a pena, principalmente depois que baniu o Lacrima no TCG, né? Hoje em dia eles são vitais, porque você fazer a jogada de Fiendsmith, que tá com um Sequence e o Didier no campo, você linka no Agnus, e isso é importante pra caralho, porque agora, no cemitério, o Didier vai dar efeito, vai embaralhar uma carta e tentar altar mais uma carta do oponente. Vai tirar a carta e você vai arrancando cartas do oponente dessa forma. Dessa forma, o Agnus Dei pode voltar para o campo equipando a Misa, por exemplo, e a Misa é nível 4 para conectar com os Razor que entrarem da mão, por exemplo, para poder virar o Dual Drive, que é o que você faz mais na frente na tua jogada. Mas também no turno do oponente você acaba virando Didier, colocando mais interrupções no campo. Então, enfim, cara, e o principal é arrancar cartas do oponente no processo. Por isso que o Paradise está aqui, diversifica a forma de você arrancar as cartas do oponente, que é muito do que se trata o Dead Nader, né? Ficar tirando cartas do oponente em cada ativação de efeito que ele fizer. Enfim, mas aqui, mano, esse passou a quase ser o padrão, e a gente tem uma reação com relação a isso. E essa reação é onde a gente vai entrar agora em diferentes torneios, né? Eu fui tentar dar uma olhada em outros torneios, e aí eu comecei a ver que tava com bastante incidência, apesar do campeão aqui, por exemplo, na verdade, cadê o campeão? O campeão não tem, né? Mas eu peguei uma das decklists aqui, que tinha, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó, Omaha Regional. Então, o nosso mano aqui, por exemplo, é o Lucas Sacco, inclusive, jogador bem foda, bem conhecido na comunidade. Ah, não, aqui não tem, nessa decklist não tem o que eu queria mostrar, tá no side deck, mas não é isso que eu queria mostrar necessariamente, né? Eu queria mostrar aqui, por exemplo, nesse regional aqui de San Diego, ó, torneio que teve 230 pessoas, onde teve um Haskell ganhando, ok? Mas a grande questão em volta da decklist do nosso herói tá aqui, ó, no uso de Bestial. Isso aqui passou a ser comum, né? Tranquilo. É algo natural. Se tem o Fiendsmith, o Bestial entra na equação e isso é muito importante. Um fator que é muito importante também que o deck de Fiendsmith te dá é que, como eu falei nessa parada de o Agnus Dei com o Didier, por exemplo, enquanto você está tentando construir a sua jogada de Fiendsmith, é tirar cartas do oponente, o que é muito importante, e tirando carta para simplificar o game state. É grande, e detalhe, o jogo grinda. Tá? O jogo acaba entrando em atrito. Nessa guerra de hand trap, nessa mesa quebrável pela engine, fica uma questão back and forth ali. Não sempre, mas rola, né? O que significa isso? Você faz a mesa, eu tento jogar, eu tentei dar as hand traps pra baixar o teto da tua jogada, você fez tua jogada que volta pra mim, que não é tão opressivo, então eu tento quebrar a tua mesa. Né? Tentando quebrar a tua mesa, eu estabeleci a minha, que vai voltar pra você, que você vai tentar pegar o recurso que você juntou antes, follow, não só na mão, mas no cemitério também, e aí você vai vir pra cima de mim agora, e a minha mesa também é quebrável por você, e assim por diante. Então vai e volta. E nesse contexto, porque a mesa dos decks são assim, o Razor é assim, mas ao mesmo tempo ele é muito melhor do que os demais na questão de toda a carta ser starter e extender, então faz com que o meta obrigue o jogo a ser assim, digamos, né? Então ir tirando as cartas do oponente é muito importante. O Fiendsmith dá pro deck de Razor uma coisa muito boa nesse sentido, além do Didier com o Agnus Dei, como eu comentei aqui com vocês, de tirar uma carta do oponente enquanto tá tentando construir a jogada, e ainda o Didier fica no cemitério, pô, pra ser uma interação junto com o Agnus Dei. É muito bom, sem falar que isso deixa o Didier grande, já que um jogo atrita é interessante que eu mate. Matando, o atrito deixa de existir. Então, com o Agnus Dei, isso acaba virando uma coisa bem viável. Mas uma coisa importante que o Fiendsmith dá é o uso do Chaos Angel, que é um personagem vital nessa equação, tá? O Chaos Angel acaba sendo um personagem vital, porque dependendo de como seja a onda de jogadas que você vai tentar fazer, acaba virando uma Misa com o Engraver num Chaos Angel, porque você não precisa de Thunder para fazer o Chaos Angel, desde que você use Light e ou Darks. Os dois aqui são Lights, e um é 6, o outro é 4, soma 10, Chaos Angel entra, tira uma carta do oponente e tem 3.500 de ataque ficando lá, porque se o Chaos Angel é feito com monstros Light, Synchro monstros que você controla são inafetados, é o único Synchro que você tem. Mas é só o que você precisa, ele fica lá e ele se sustenta. Porém, tem uma grande questão aqui, é que o Didier, por exemplo, com o Agnus Dei, ele consegue matar.
você consegue matar, tá? Principalmente se tiver equipado com sequência, então, porra, pelo amor de Deus. Mas o importante do Chaos Angel é entrar tirando uma carta do cara e sendo teoricamente uma garantia de uma carta que vai ficar por lá. Porque o Dead Nader não consegue bater nele, o Agnus Dei consegue, mas fora isso não tem muita carta que consiga bater no Chaos Angel, que tem 35 de ataque. É forte. Mas enfim, o uso do Fiendsmith aqui acaba incentivando o uso de Bishop, que tem um monte de fatores importantes e interessantes aqui, né? O Magna entra, pega um na end, então você pode pegar o Druid Worms no side deck do amigo que tem. Não tem, mas vamos tentar até pegar um outro exemplo de decklist aqui, que não é essa aqui que eu queria mostrar agora. É essa aqui. Aqui tem pouco até também, pouco, né? Só tem 3, o Magna e o Druid, por exemplo. Mas o Druid é muito importante nesse cenário de tentar ser uma hand trap que pegue, e você pega o Fiendsmith, o que é bem importante, bem interessante mesmo. Mas também, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, que dificilmente é um formato em que o bicho realmente é interessante, vai tender a ser um formato muito merda. Com exceção do formato do Fiendsmith Full Power com Lágrima no Snake Eye. Realmente aquele formato foi horroroso e eu odiei viver aquela época ali, por exemplo. Mas nessa época aqui em que a mesa tem um teto mais baixo, porra, o Druid Worm é incrível, porque ele come as cartas de Fiendsmith, ele fica no campo, e você linka ele e ele mata uma carta do cara. Inclusive é muito bom versus Dead Nader. Tendo o Razor Cross, é muito importante que você impeça esse merda de entrar no campo. Ele é muito importante, tá? Comendo jogada de Fiendsmith e também sendo um monstro no campo que você vai linkar e que vai levar embora o Dead Nader, ou seja lá, o monstro que o oponente tiver, acaba sendo muito frágil que o oponente tem no campo, porque o Druid não mata a carta, não destrói. Se destruísse, o Dead Nader se protegia. Como não destrói, manda pro cemitério, acaba que ele e o Didier, por exemplo, são importantíssimos, além do Chaos Angel, que entra banido. Mas aí, isso coloca uma camada de equação maior em cima do Chaos Angel, porque se você usa só o Fiendsmith, você acaba fazendo o Chaos Angel inafetado por efeito de monstros. Isso deixa poucos altos pro oponente tirar. Mas um deles é Agnus Dei com Didier batendo na cara do oponente, ficando com um ataque alto. É aí que entra os bichos, que além de tudo ainda são Darks, que junto com a Misa ou com algum Razor de luz de nível 4, você chega no Chaos Angel, que é um Chaos Angel inafetado por efeito de monstros, porque ele usa um light de material, seja um Razor ou seja a Misa de Fiendsmith, mas por ter usado o Druid Worms, que entra comendo uma carta, o Chaos Angel entra comendo outra, você ainda impede os monstros Darks de morrerem na batalha. Então o Chaos Angel acaba tirando um dos altos que ele tem na engrenagem de Razor, deixando essa carta muito importante e muito difícil de ser tirada. Então a gente precisa, a partir de agora também, pensar em como que eu vou tirar isso aqui do campo. Tem que ter formas na decklist de você conseguir fazer isso, tá? O bicho acaba ficando tão importante nesse cenário que nessa decklist aqui, por exemplo, o meu mano topou colocando um Ghost Belly no deck dele. Porque além de pegar a volta de Fiendsmith e tal, é claro, e pode se dar na damage também, o que pode ser importante em algum cenário, mas principalmente porque você come os bichos. Tamanha a importância dele no formato a partir do momento em que o Fiendsmith passou a ser o standard do formato, né? Então, Fiendsmith sendo standard, o Bishop acabou sendo incorporado. O Bishop incorporado simplesmente são cartas que tentam comer os Fiendsmith, que são um complemento perfeito para esse deck de Razor nesse momento atual. E além de deixar além de desmontar a mesa do oponente comendo Dead Nader, é importante não deixar o Druid Worm entrar, mas ele ainda vira uma parte importante para o Chaos Angel ser uma carta que os decks não tem out. Então é muito importante os bichos nesse formato, tanto que uma das ações necessárias realmente pode ser algo como Belly ser usado, porque realmente é muito importante. E como eu disse, o Cross tem que significativamente negar esse Druid Worm, impedindo que ele entre no campo, porque ele desmonta o que você faz, que é o Dead Nader, tá? Enfim, então tem essas questões em volta disso, mas tem muito mais do que isso, porque uma vez em que o bicho ganha essa notoriedade toda, algumas decklists passaram a adotar um outro padrão, como por exemplo, se a gente for dar uma olhada nesse, deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui sim, isso aqui é um dos exemplos, ó. Nós temos aqui um regional que rolou com 400 pessoas, onde nós temos aqui padrão, né, a quantidade de Razor que topa, um é Bestial, um dos decks que os caras chamaram de Bestial Fiendsmith, o que é de fato uma possibilidade, né, já que o Fiendsmith é uma engrenagem que cabe muito a hand trap, que grinda legal, que tem jogada cíclica, simples, porém cíclica. E o bicho conecta muito bem contra os Fiendsmith que tá todo mundo usando nos Razor. Faz sentido que esse deck exista, né? Os bichos Fiendsmith que tem Caxira certamente na engrenagem também. Faz sentido total. Mas o grande protagonista, obviamente, são os Razor, né? Mas pensando em toda essa questão que eu comentei até aqui, de ação e reação e tal, aí é que surge uma decklist como essa aqui, tá? Essa decklist aqui, ela visa
focar, trucar ainda mais em cima desse conceito todo que eu te falei. E o que é que tem de diferente nessa decklist? Bestial Lubellion. E o que o Bestial Lubellion faz? Ele não é uma hand trap. Então isso aqui poderiam ser mais Baldrake, poderiam ser Baldrake, né? Aqui no caso já tem 4 bichos, por exemplo. Poderia ser Baldrake, poderia ser o Saruni. Quer ter mais bicho? Usa o Saruni. Não é exatamente esse o ponto, né? O grande ponto aqui é a gente transformar a jogada do grind em algo melhor. Porque até aqui estava todo mundo usando essa quantidade de bicho e tal. Depois que o Fenrir foi incorporado, a alternativa é usar os bichos para poder comer essas jogadas e transformar o teu Kazenji em algo muito mais forte. Mas com a movimentação do formato, passou-se a entender que, cara, vamos melhorar uma outra etapa dessa equação, que é o grind. E o grind é melhorado tendo Bestial Lubellion na equação. Primeiro que o Bestial Lubellion vai pegar o Magna, e o Magna vai garantir o Druid Wurm, né? Então você tem cartas aí nesse processo, porque o Magna vai ser o food pro Lubellion voltar, e o Lubellion coloca simplesmente o Rebranded no campo, e essa carta deixa tudo melhor nessa questão de grind, porque com essa carta aqui, toda vez que um Light or Dark é banido, eles são banidos pelos Razor principalmente, pelos bichos principalmente, você vai comprar uma carta que é muito importante. Razor Cross comprando 2 cartas aqui também, o Necrokeep, sempre que puder comprar, compre com o Necrokeep. Tudo isso pode te dar vantagem no jogo. Então essa draw dessa carta é importante, com certeza. Mas o grande fator em volta dela é que você sempre vai ter Recovery de Bestial, deixando o Rebranded uma carta muito opressiva. Porque toda vez que o oponente fizer um Summon, se nessa jogada que eu falei, por exemplo, de você ter um Lubellion que pegou o Magna vai ter que entrar banindo um outro Light or Dark, né? Enfim, o Magna vai pegar o Druid na end, e nisso o Lubellion vai voltar tributando o Magna e o Lubellion vai colocar o Rebranded face up. Como o Magna já passou nesse efeito, na end você vai pegar um Druid, então depois você vai comprar uma carta com certeza, se você não tiver Light or Dark para banir agora com o Druid. O Druid entrando, pressão standard, como eu já falei, se ele sai, ele leva o dano do oponente, papapá. Quando ele banir uma carta que pode ser o Fenrir do oponente, você vai comprar uma carta com Rebranded, enfim. Porém, quando o cara fizer um Summon, ainda por cima, a porra do Magna vai voltar, porque o Rebranded diz que quando o oponente faz um Summon, você invoca um bicho do teu cemitério. O Magna volta pro campo, dá efeito e pega outro dragão na end. Pode não ser o deck, mas vai vir do cemitério. E aí você acaba tendo de novo mais um bicho, que no outro turno, o que vai acontecer, você vai dar de novo o bicho, entrando comendo qualquer carta, que vai comprar mais uma com Rebranded, o Druid vai entrar, você vai linkar ou sincrar com o Kazenji, deixando ele imortal. E no outro turno vai acontecer a mesma coisa. De novo você vai trazer o Magna, que vai pegar o Druid, e você vai ficar nesse loop, o que melhora demais o teu grind. Principalmente um grind onde grande parte dele tá dentro da Misa, cara. A Misa fica indo e voltando toda vez no turno do oponente. É muito importante essa jogada da Misa para você ter volume de Fiendsmith, recovery de Fiendsmith, porque a parte de recovery aqui do Razor não é muito boa. E principalmente porque a galera percebeu que mesmo assim, usando o Two-Off, né, de Dead Nade e Two-Off de Dual Drive, ainda era um pouco estranho para esse deck de Razor puro. Agora, focando nessas outras partes da equação, tudo o resto ficou muito mais importante, tanto que os Exceed estão vindo nesse ratio aqui. Eu não sei se eu concordo, mas é o ratio usado, com 2 Dead Nade e 1 só do Dual Drive, tá? E aí acaba ficando muito importante o Razor Cross para você reciclar o Node, ou então os Exceeds, principalmente os Exceeds, tá? Acaba sendo vital. Mas isso aqui é simplesmente sensacional. Essa abordagem que foi tida depois do desenrolar do formato. O uso do Bestial Lubellion melhora e melhora muito o teu grind, colocando uma das cartas que melhor quebram a mesa do oponente, que é o Druid Wurms. E o Druid Wurms vira Kazenji, e o Kazenji fica imortal. É muito foda essa ação e reação que a galera foi tendo nesse formato, tá? Então, a importância do Kazenji no formato, junto com os bichos, e uma engrenagem maior de bicho com o Lubellion, porque ele chega no Rebranded, é incrível. Entenda que não é ter bichos para ser hand trap, é importante ter, mas o Lubellion tem isso. E ele ainda coloca uma carta que melhore muito o teu grind. O Rebranded acaba sendo muito opressivo. É uma carta que precisa sair do campo para que as coisas não piorem para você, tá? Então essa questão de ação e reação foi muito da hora. E além de tudo, o Belly acaba sendo uma carta bem incorporada, porque tudo isso é muito importante. E é importante que essa máquina não gire contra você, porque acaba sendo um deck que fatalmente vai se tornar o standard daqui a pouco. Temos outro exemplo de decklist aqui. Nesse regional aqui, por exemplo, que teve 300 pessoas, que rolou há não muito tempo atrás. Deixa eu ver se tem algum deck que eu encontrei aqui. Eu acho que não tem decklist. Não tem um Razor aqui em específico, né? O Razor que tem aqui não tem os bichos, por exemplo. Esse outro regional aqui, ó, que foi de 75 pessoas, bem menor e tal, mas tem também.
uma vertente, aqui não tem os bichos do Lobelion, por exemplo, deixa eu ver se tem nessa aqui. Essa aqui é importante também, ó, porque o Triff jogou esse regional aqui em específico, ó, de 75 pessoas, foi pequeno e tal, mas ele usou esse Tenpai Dragon, é o Triff aqui, né, que jogou? Deixa eu ver, é ele. Ele jogou com esse Tenpai Dragon aqui, por exemplo, o Tenpai com Fiend Smith, aí ele usou a exata mesma lógica que pro Razel, né? No caso, o Razel é a engrenagem de estabilidade nos outros decks. Aqui é o Tenpai, ele trocou as bolas, né? Aqui é o Tenpai, que é essa engrenagem de estabilidade. Que na verdade não é estabilidade, é de agressividade. Então você continua tendo esses fatores que o Fiend Smith dão no formato e que o Bicho dá no formato, porém ele troca o Razel, que tem estabilidade, resiliência, força com Dead Nader. A partir do momento que o Dead Nader de papel, o Vagabundo acabou abandonando e migrou para esse Tenpai. Então você tem as outras partes que seriam um complemento do Razel, mas ele tirou o Razel e acabou colocando o Tenpai, porque aí você tem esses fatores positivos que eu acabei de falar, continua tendo, mas o Tenpai só quer matar. Enquanto todo mundo quer grindar, você, além de ter ferramentas que te ajudam a fazer isso, você tem o cheiro de sangue iminente o tempo todo com o deck de Tenpai, com a engrenagem de Tenpai. Eu achei interessante essa abordagem nesse deck do Triff em específico, apesar de ter poucas tech cards, mas é como eu disse, mesas quebráveis. Mesas quebráveis fazem com que você continue sim precisando ter hand trap, então aqui tem 15. Se você considera os bichos, ainda tem mais, então não é pouca nada, tem 18 hand trap aqui nesse deck, mas é interessante o contexto. Aqui ele tá aplicado de uma outra forma. Continua tendo o Chaos Angel, continua tendo o DJ, continua tendo o Agnus Dei, por exemplo, né, para você ver tamanho a importância, mas tem também as coisas de Tenpai aqui, que é, no caso, a peça que acaba com o grind, que mata, que é bem importante nesse momento aqui, né? Então achei legal também a abordagem de deck que o nosso mano aqui teve, o nosso mano Triff. E aqui tem mais um exemplo de outra questão, de outro torneio, que no caso desse torneio aqui é esse regional. Cadê? Que regional é esse? É esse aqui, né? De Tel Aviv, em Israel, que tiveram 71 duelistas também. E aqui também tem mais um exemplo de uma decklist como essa, né? Também com o mesmo conceito, com o Bicho, no caso com o Lobelion e só 3, né? O One-Off de Druidwurm e tal. Acho que tem que ter pelo menos mais um Druidwurmzinho aí. Mas o conceito é todo esse, tá? O grande objetivo desse vídeo não é nem mostrar o máximo de decklist, é mostrar o conceito levado em consideração nesse formato. Foi a evolução do que teve, baseado em tudo que aconteceu até aqui, né? Chaos Angel importantíssimo em estar tirando carta do oponente, de modo que não destrua. E aí você já tem o Chaos Angel, você tem o Didier, você tem o Druidwurm, e acaba fazendo com que o Dead Nader, que fica matando as cartas, o que é muito importante também, porque isso põe pressão e demanda que tenha essa resposta, ele vira de papel, cara. Impressionante, ele vira de papel. Mas outros fatores fazem com que o Razel ainda seja um deck importante. Ainda tô curioso para ver as coisas que vão acontecer. Daqui a pouco vem o novo Exceed, que pode mudar um pouco as coisas, faz com que esse deck dele seja mais presente, porque ele vai e volta por causa do novo Exceed, já que Vagabundo não tá mais usando o plugin, mas esse Exceed é muito mais fácil de se ter, né? Eu imagino que ele vai mudar um pouquinho as coisas, mas eu tô achando bem interessante, e é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Eu tenho que botar thumb e tchau.